Boa tarde, vamos agora dar início à nossa aula de língua portuguesa. E hoje, o nosso objetivo da aula vai ser identificar no texto os elementos que compõem a narrativa. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão desse descritor, que é para a gente identificar no texto todos esses elementos. Então, os elementos da narrativa, eles são representados pelas siglas da palavra pente, que o P é o personagem, o personagem, ele podem ser, o personagem são o principal, e o secundário, são os que fazem parte da história. Tem o espaço, a questão do espaço, aonde acontece a história. O narrador, tem o narrador que ele participa, que ele é o personagem, narrador personagem. Tem o narrador observador, que ele apenas está observando, narrando os fatos. O observador onisciente, que é aquele que está observando, mas ele está também, que ele analisa tudo, no mínimo detalhe. A questão até dos sentimentos que os personagens, que os personagens estão sentindo. Tem um tempo, que é o tempo, a questão do tempo cronológico, o tempo psicológico e o enredo, Então, hoje a gente vai focar na questão do enredo. Então, a gente vai identificar no texto especificamente o enredo, a questão da situação inicial, do conflito gerador, do clímax e do desfecho. Agora, eu vou fazer aqui a leitura para vocês do texto Pancada de Meter Medo. Eu pedi tanto que um dia ela acabou deixando. Não foi fácil convencer mamãe de que se eu não matasse minha vontade de brincar na chuva, eu seria infeliz pro resto da vida. Um adulto mal-humorado e sem sal. Ela pensou e talvez tenha imaginado que isso pudesse fazer sentido. Existe tanto adulto de cara amarrada por aí. Nenhum deles deve ter brincado na chuva quando era pequeno. É claro que eu não queria me aventurar num daqueles chuviscos de nada. O meu sonho era um temporal caprichado, com trovão, relâmpago e aguaceiro. E eu lá de baixo. Então, esperei juntar bastante nuvem, o tempo escurecer e o vento chegar para marcar com a turma. A gente resolveu dar uma volta no quarteirão para ficar mais emocionante, logo que a tempestade desabou. Só que a chuva ficou mais grossa do que nos nossos planos e despencaram granizo, galho de árvore, pedaço de telha, saco plástico perdido, resto de rabiola de papagaio. A água estava gelada e batia cada pedra na cabeça. Que medo! Nem me lembre dos relâmpagos. Resultado? Nem 5 minutos da chuva. Para casa todo mundo e gripados. Pronto, a gente vai agora ver a questão da situação inicial. O que vem a ser essa situação inicial, No momento da situação inicial, o narrador ele vai apresentar as circunstâncias da história, Ou seja, ele vai apresentar a questão do tempo, do local, vai estar apresentando os personagens que vão participar da narrativa, a época em que está acontecendo a história. Então, geralmente, esse tópico ele vem mais aonde? Mais no início, na questão do primeiro parágrafo. O conflito gerador é a fase em que se encontra o conflito entre os personagens. É um acontecimento quebra o equilíbrio da situação. Aqui começa a ação de verdade, Ou seja, aqui onde é que vai aparecer o conflito, O momento que vai acontecer o desenrolar da história. O clímax, é o momento de maior tensão da narrativa. É quando o conflito entre os personagens centrais
chega a um ponto em que não é mais possível adiar o desfecho, né? Então, ele já vai estar, né, mais no final mais próximo do que antecede, né, o desfecho. Então, o que a gente já dá para ter uma noção, a gente já fica com aquela expectativa, né, do que vai acontecer com o personagem, como é que vai terminar a história. E o desfecho, né, é a solução do conflito, ou seja, né, como é que essa história vai terminar. Então, se ela vai terminar com um final feliz, final triste, né? Então, o desfecho já está falando, é o término da história. Pronto, agora, gente, aqui ele foi só, né, os tópicos para a gente estar lembrando o que é o que faz parte do enredo. Então, agora a gente vai analisar nesse texto o enredo em si, né? A questão da situação inicial, né? Então, assim, vamos ver aqui nesse texto, né? Pancada de meter medo, a questão da situação inicial. Como foi que se iniciou, né? Que parte aqui do texto mostra o trecho que mostra a questão aqui da situação inicial. Então, né, ele mostra em que momento, lá quando o personagem principal, no caso que é o menino, ele vai convencer a mãe dele a deixar ele brincar na chuva, né? Então, onde ele fala assim, não foi fácil convencer mamãe de que se eu não matasse minha vontade de brincar na chuva, eu seria infeliz pelo resto da vida, né? Um adulto mal-humorado e sem sal. Então, foi o momento aqui que ele convence, né, a mãe dele a deixar ele brincar na chuva. A questão do conflito gerador, onde é que se encontra o conflito aí da história, né? É que o menino, ele espera começar a armar um temporal para sair com os amigos, né? Então, o conflito começa a partir daí. Quando ele vem aqui no texto, ele diz, né, que o sonho dele era o quê? Ele esperava lá, né, que ter trovões, né, relâmpagos, ventania. Então, é esse momento, é isso que ele está esperando. Então, o conflito começa a partir daí. E o clímax, né? O clímax é o momento de maior tensão, é quando a chuva se mostra mais forte que o garoto estava esperando, né? Então, eles acabaram ficando com medo. Então, gerou medo. Então, o clímax é essa parte. E o desfecho é quando, né, em pouco tempo que eles estavam tomando banho de chuva, eles voltam para dentro de casa e gripados. Então, isso já gerou até uma consequência. Então, a história termina assim, o desfecho. Aí eu espero, gente, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.